Pedro, sobre o debate que acontece hoje, né? Debate da Rede Globo, reunindo os principais candidatos, um momento muito esperado. Qual é o impacto de um momento como esse nas redes sociais? Tem gente que diz, inclusive, que a movimentação nas redes pós-debate talvez seja ainda mais importante do que o próprio debate, né? Então, como que você está vendo isso? Perfeito, Thalita. Bom, a gente tem que ter em mente o horário no qual é feito o debate, né? Um horário muito complicado para uma pessoa que acorda às 5 da manhã no dia seguinte para poder trabalhar, né? Mas, como você bem falou, a gente vai ter o impacto dos recortes, né? Desses trechos, uma fala, um vídeo, uma imagem, uma fotografia dos candidatos, das candidatas que estão participando ali no debate, como isso repercute no dia seguinte. A gente teve, no debate da Band, por exemplo, muito disso, né? A gente teve uma produção enorme de conteúdos que mostravam, por exemplo, naquele caso, a misoginia, o machismo do candidato Jair Bolsonaro contra a jornalista Vera Magalhães. Isso repercutiu ainda durante alguns dias. E se a gente pega essa repercussão, né, esse efeito passada a alta da maré, ela é muito mais forte do que necessariamente o efeito causado ali na hora durante o debate. Porém, a gente tem um limitante, nesse caso, para o bolsonarismo, que é aquilo que a gente conversou lá no começo, que é a dificuldade que hoje o bolsonarismo tem em levar a sua informação para atores, para usuários, para agrupamentos, para além do bolsonarismo. O bolsonarismo hoje ele não tem um problema de produção de conteúdo. Qualquer agenda do Bolsonaro, eles vão produzir muitos vídeos, muitas fotos, muitos áudios, muitos recortes, seja numa motociata, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos. Eles têm essa capacidade, eles são uma máquina muito eficaz nisso, porém, eles têm essa dificuldade de levar a informação para outros atores que não aqueles ligados ao campo bolsonarismo, que, por sua vez, se opõe ao antibolsonarismo, e aqui entra talvez o principal problema, e aqui problema mesmo a ser enfrentado pela campanha do ex-presidente Lula, que é como posicioná-lo num cenário onde as redes encaram o Lula como um candidato antibolsonarista. O Lula ele não é um candidato do PT. Ele é um candidato nas redes que representa o antibolsonarismo, essa força, talvez a principal nesse momento eleitoral do Brasil. Portanto, eles esperam do ex-presidente Lula uma postura combativa, muito diferente daquela que a gente observou no debate da Band, onde ela foi criticada. Muitos usuários reclamaram da passividade do ex-presidente Lula quando confrontado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas nós sabemos também que temos uma parcela enorme da população que não aguenta mais essa violência, esse tom belicoso do debate político, né? Então é uma questão do online e do offline que deverá e precisará ser trabalhada também pela campanha do ex-presidente Lula pensando no debate. Acho que a gente conversou, inclusive, logo depois do debate da Band, a gente falou sobre como a figura antibolsonarista que se sobressaiu naquele debate foi a da Tebet, né? E não, de fato, a de Lula nas redes sociais. E por conta disso ele não tinha alcançado, talvez, o resultado que imaginava. Pedro, há um tempinho agora, quando Lula deu aquela entrevista ao Ratinho, você fez uma publicação dizendo que ele atingiu, assim, números muito altos, né, se comparado com números de Bolsonaro com outras atividades de campanha, com a viagem ali ao funeral da Rainha Elizabeth e outros fatos. Esse debate, ele vai atingir um número talvez maior ou comparável a essa participação de Lula no Ratinho? Como você imagina que vai ser o barulho que vai ser feito por conta desse debate? Perfeito, Thalita. Bom, pensando nas redes sociais, provavelmente ele vai atingir ali no momento no qual ele ocorre, ele atinge um volume maior do que o proporcional ao Ratinho quando de fato ocorria a entrevista lá no SBT, até pela tensão que a gente vai ter esse debate, né? Quando estava rolando a entrevista do Ratinho com o Lula, outros eventos estavam acontecendo, né? Mas o debate de fato, a imprensa para, o jornalismo para, todos os outros candidatos vão estar ali também. Né? Então ele tem essa atenção, tem esse foco pensando aqui no cenário eleitoral focado nesse evento. A questão lá do Ratinho é que eu acredito, Thalita, que seja a forma como o ex-presidente Lula dialoga, ela é algo muito palatável nas redes sociais. Né? A gente tem diversos momentos naquela entrevista, tem um seriado estadunidense que chama The Office, que os artistas, os atores, eles viram e mexem, quebram a quarta parede e conversam ou olham para quem está assistindo, né? O ex-presidente Lula, durante a entrevista no Ratinho, várias vezes ele faz isso, ou ele
ele vira para a câmera para falar da rabada que ele comeu na casa do Ratinho, ou ele fala alguma outra piada num tom mais engraçado. Então, essa forma como o Ratinho e como o ex-presidente Lula conduziram a entrevista foi primordial ali para tornar esse evento o acontecimento que ele foi, de fato, nas redes sociais, ainda mais quando a gente compara com a agenda do Bolsonaro naquele momento. Ele tinha ido para a Inglaterra, ele estava nos Estados Unidos, ele esperava naqueles eventos gerar picos de menções que ele não conseguiu quando a gente compara com a agenda do ex-presidente Lula lá no Ratinho. Perfeito, Pedro. Agradeço demais a sua participação aqui com a gente, sua disponibilidade com a gente, viu? Continuamos acompanhando as redes, então, essa noite e nos próximos dias para saber mais sobre essas movimentações todas. Muito obrigada, bom trabalho para você por aí, aliás, e um beijo grande, até a próxima. Obrigado, Thalita. Fico à disposição. Até a próxima.